Exatamente no meio da tabela o Atlético até aqui no Campeonato Brasileiro. Estamos a uma rodada da paralisação para o Mundial de Clubes. A campanha do Atlético é decepcionante, a campanha do Atlético é o que se esperava, a campanha do Atlético é frustrante. Tá bom do jeito que tá? Galo 10º colocado nesse momento no Campeonato Brasileiro, Edu. Não, a campanha do Atlético é sim decepcionante, abaixo da expectativa, e a posição do Atlético no meio da tabela condiz com o que o time tem feito no campeonato. O Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato de regularidade. E o Atlético não tem sido regular, né? O Atlético faz alguns bons jogos, outros jogos muito ruins, como o de hoje contra o Corinthians. O Atlético pode lamentar alguns pontos perdidos em que ele fez bons jogos, contra o Grêmio, por exemplo, contra o São Paulo. Mas, cara, não adianta você jogar bem, o adversário chegar 2, 3 vezes, você 25, ele vai lá, faz 2 gols, você faz 1, você perde por 2-1, como aconteceu na primeira rodada. Aliás, o Atlético perdeu pro Grêmio, que tá muito mal. O Atlético perdeu pro Santos, que tá muito mal. O Atlético não venceu o Vitória, que tá muito mal. Cara, são 6, 8 pontos que o Atlético deixou escapar em jogos que ele foi superior aos adversários, poderia ter vencido. 8 pontos. O Atlético tem 14, poderia estar aí com 22, mas não tá, por incompetência. Eu citei jogos em que o Atlético teve bom desempenho, mas não trouxe o resultado. E o Campeonato Brasileiro você tem que entregar resultado. Não adianta você morrer vendendo saúde. Isso não serve para o Campeonato Brasileiro. Então, a posição na tabela condiz com a campanha decepcionante até aqui do Galo no Campeonato Brasileiro, mas esses bons desempenhos que eu citei e que o Atlético deixou escapar resultado, não se aplicam hoje. Hoje eu acho que o empate é justo num dos piores jogos que eu assisti neste Campeonato Brasileiro. E muito em função do mau desempenho do Galo essa noite contra o Corinthians. Ô, Edu, pior jogo do Atlético no ano? Ou exagero? Não, aquele jogo contra o Iquique, aquilo ali foi... Ah, tá, mas eu vou dizer... Aqui foi de chorar, né? O jogo contra o Atlético, contra o Santos na Vila Belmiro, Jesus amado. Aliás, só o Atlético perdeu pro Santos, né? Feito do Galo. Só o Atlético perdeu pro Santos. Aquele jogo contra o Iquique, o jogo contra o Santos foram muito, mas muito em BH piores. O pior? Em BH foi o pior jogo, em termos de desempenho, né? Resultado, talvez não, porque o Atlético até perdeu o jogo aqui, não, né? O Atlético tá invicto como mandante, é verdade. Isso. Mas sim, então sim. Pra mim foi o pior desempenho do Atlético jogando em Belo Horizonte, porque o adversário também não fez um bom jogo, estava bem quebrado em termos de peças, poupando o atleta, jogou muito mal o Galo. E o jogo foi ruim em função do mau desempenho do Atlético essa noite. Ô Edu, eu tô vendo aqui, o juizão conseguiu ser unanimidade, né? A imprensa de São Paulo também tá descascando o árbitro que ele teria prejudicado o Corinthians. E nós concordamos no primeiro tempo, o Lianco escapou por um erro dele, árbitro ter sido expulso ainda no primeiro tempo, né, Edu? O árbitro foi muito mal, cara, muito mal. Foi disparado o pior do jogo em um jogo muito ruim, cara. 42 faltas na partida, 24 do Atlético, 18 do Corinthians. Sim, o árbitro prejudicou o Corinthians, o Lianco deveria ter sido expulso ainda no primeiro tempo, deveria ter recebido o segundo cartão amarelo. Acho que o empate foi bastante justo para duas equipes que produziram pouquíssimo na partida, mas o grande derrotado com esse empate é o Atlético, que estava com seu time principal, a ausência apenas do Coelho, jogando em casa com quase 40 mil pessoas. O Atlético deixa pelo caminho 2 pontos. O Corinthians, ele pode reclamar, e com razão, porque ele poderia ter jogado um segundo tempo inteiro com um jogador a mais. Não fosse o erro do árbitro da partida. E aqui eu tô sendo justo. Tô sendo justo, se tivesse sido o contrário, a gente ia estar aqui descendo o cacete no árbitro, mas o maior prejudicado pela arbitragem hoje foi o Corinthians. Mas a arbitragem desagradou os dois, porque o Rafael Klein foi muito ruim, muito mal no jogo para os dois lados. Mas o lance capital foi o não segundo amarelo do Lianco e a não expulsão do zagueiro do Atlético. Enfim, Thiago, a gente está falando aqui de um jogo muito mal jogado essa noite na Arena MRV e, sendo muito sincero, o 0-0 traduz muito bem tudo que a gente viu essa noite aqui, do árbitro aos 2 pontas esquerdas. Que jogo ruim. Mário, 0-0
com um gostinho amargo. Era pra ter ganho, era jogo pra ganhar. Corinthians desfalcado, segurando pra Sul-Americana. Eu não gostei, viu, Cachá? Olha, um jogo muito ruim do Atlético, mas acima de tudo, um jogo muito ruim de se ver, né? Pra quem gosta do futebol. Um jogo extremamente truncado no primeiro tempo. Um jogo com 42 faltas ao final da partida. E um primeiro tempo em que o Atlético teve 2 oportunidades. E não pode o Rony, com o cartaz que chegou, com o investimento que foi feito nele, perdeu o gol que ele perdeu. Era melhor que um pênalti. Era ele e o goleiro, ele perdeu. O Hulk também perdeu. Uma boa chance que ele bateu de pé na esquerda, mas o Hulk tinha gente à sua frente. Dá até essa desculpa, mas o Rony não pode perder. Foram as 2 únicas chances do primeiro tempo, uma do Thales Magno também. Veio o segundo tempo, o Atlético com 15 minutos faz substituições, o time melhora, dá sinais de melhora, joga um pouquinho melhor ali com o Igor Gomes, com um pouquinho de lucidez, com o Júnior Santos tentando lá na esquerda, mas depois cai de novo. O jogo, eu repito, muito truncado, a arbitragem foi mal também, prejudicou o jogo, mas o Atlético não pode enfrentar um Corinthians, que o time titular do Corinthians tem dificuldades, está com a corda no pescoço aí na Sul-Americana. Alguns jogadores foram poupados, então não era o time titular do Corinthians. E o Atlético, se quer ser campeão de alguma coisa esse ano, não pode, né? Apesar de não ter o Arana ainda, de lutar também com algumas contusões, alguns desfalques, o Atlético não pode, na sua casa, com quase 40 mil torcedores, perder para o mistão do Corinthians. Foi muito mal, acho que demorou a mexer também, o Bernard apagado no primeiro tempo, não devia ter voltado para o segundo tempo, e espero que o Atlético melhore, porque hoje não foi legal, hoje foi muito ruim, eu não esperava esse jogo hoje aqui não. E rapidamente sobre a entrevista do Dorival, Thiago, diz muito sobre o que a gente tem visto do Atlético. Ele falou que é impossível você jogar em alta intensidade a cada 3 dias. E por isso ele fez a alteração. O Atlético está jogando a cada 3 dias há muito tempo com o mesmo time. E o reflexo a gente vê dentro de campo. Foi uma correria danada contra o Maringá, um time que marcava individual. O Atlético teve que correr muito, fez um bom jogo. Hoje, nitidamente, o Atlético fisicamente foi um time mais pobre. Time que teve que fazer muita força para jogar. É reflexo. Eu não tenho dúvida que o Cuca deva falar a respeito disso na coletiva, porque é verdade. Não é desculpa. O Atlético jogou mal hoje? Jogou. Mas a parte física está pesando e o Atlético vai sofrer muito até a parada para o Mundial de Clubes, porque todos os jogos do Atlético até lá são importantes. Esse era contra o Cienciano, vale classificação, depois contra Ceará e Internacional são jogos importantes. Então o Atlético vai sofrer demais até a parada, porque não dá para poupar, é força máxima até lá e vai sofrer fisicamente, como já está sofrendo muito. Chega então, torcedor do Galão da Massa, ficamos por aqui com o vídeo desta manhã, trazendo aí as últimas do Galo para você, né, sobre esse jogo aí, 0-0 dentro da Arena MRV, né, um jogo muito ruim, né, o Galo fez uma partida horrorosa contra a equipe mesclada do Corinthians, né, o árbitro também prejudicou muito a partida e o Galo fica estacionado no meio da tabela do Campeonato Brasileiro.